Enquanto nos Estados Unidos, pequenos e grandes produtores fazem há tempos o chamado RED, aqui no Brasil são os sucessores que têm atuado. Este assunto você vai conferir nesta entrevista realizada por Sara Kirchhoff. E eu recebo aqui no estúdio, então, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, Roberta Páffaro, ela que é economista, é especialista em agronegócio e é também diretora de desenvolvimento de mercado na Bolsa de Chicago, onde ela já está há 12 anos. Roberta, você tem um currículo de peso, tem muito a contribuir, e eu queria que você falasse, então, sobre a atuação do produtor brasileiro no mercado futuro. Ele ainda tem medo de fazer hedge, ainda tem medo de se aventurar aí nesse mercado que é tão importante hoje, né? Seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Sara, agradeço imensamente o convite, muito legal estar aqui contigo. E eu sempre brinco e falo, vamos falar de hedge. Que é importante. Disseminar cada vez mais, desmistificar um pouco esse mercado. Porque o produtor ainda tem muito medo, ele diz, esse mercado não é para mim. Então, a gente está vendo que com a sucessão familiar, os filhos substituindo os pais, eles vêm com uma mentalidade diferente, porque eles estão indo estudar, estão voltando para a fazenda e eles estão percebendo que eles precisam fazer essa gestão de risco. Eles estão percebendo que eles podem utilizar a tecnologia para cada vez mais estar na palma da mão, para saber o custo deles de produção. Então, hoje a gente está vendo uma mudança nesse sentido, e o RED está cada vez mais entrando na cabeça dos produtores, na realidade. Né? Na realidade, se tornando uma realidade. Mas ainda é um mercado jovem, vamos dizer que a gente está trabalhando muito nesse sentido. É um jovem se a gente comparar com Chicago, né? Com os Estados Unidos. Afinal, a Bolsa foi fundada em 1848, né? Então já tem muito chão aí, e lá realmente os produtores, os pequenos, eles fazem muitas opções. Eles tradam opções, eles entendem desse mercado, e esse é realmente o que eu gostaria de ver aqui com os brasileiros, os produtores brasileiros, porque se eles fizessem essa gestão de risco, o crescimento ia ser exponencial e não teria essa dificuldade que a gente tem de falar pequenos produtores, médios produtores e só os grandes podem fazer, podem acessar a bolsa. Não, todos podem acessar a bolsa, todos podem utilizar a bolsa a favor deles. É uma proteção, né? Exatamente. Quando a gente fala em hedge, o que é hedge? Se a gente traduzir isso para o português, é cerca. Por que a gente tem uma cerca em casa? É para proteger. Então é isso que eles precisam entender. Não adianta eles terem a melhor produção, a melhor produtividade dentro do campo, se eles não sabem comercializar, se eles não sabem vender na hora certa para poder otimizar isso. Eles podem fazer hedge de várias maneiras? Podem. Podem fazer com banco, podem fazer com a trading, mas eles podem fazer direto na bolsa. Então, o mercado está aí para ajudar. Então, isso precisa realmente entrar na estratégia do produtor. E fazer parte da gestão. Exatamente. Gestão é tudo. Gestão e planejamento. Roberto, e você está há 12 anos, né, na Bolsa de Chicago, como eu comentei. Como é que está a relação hoje do produtor brasileiro com a Bolsa de Chicago? Como que funciona isso? Sara, todo mundo pensa assim, nossa, está tão distante, Chicago e aqui, mas quando a gente fala de soja, para onde que a gente olha o preço? Para a Bolsa de Chicago. E não é difícil operar a bolsa. Você só precisa abrir uma conta com uma corretora que vai te facilitar esse acesso. Não está distante, está aqui. E cada vez mais a bolsa se aproxima. Esses instrumentos de hedge, esse instrumento de você poder vender na bolsa antes mesmo de produzir, para poder garantir o preço, para você garantir essa rentabilidade. Isso é um instrumento que é necessário e basta procurar a informação e conhecimento. Eu sempre falo, são poderes que o produtor tem na mão. Procura saber, conversa com cooperativa, conversa com consultores, vai em associações. A gente tem tantas associações do agro, tem Sebrae. O produtor tem tudo na mão. Basta ele querer aprender. Roberto, e qual que seria a orientação para o pequeno produtor que quer ingressar nesse universo aí? Bom, vamos lá, a gente tem uma parceria com a B3, né? A Bolsa de Chicago tem uma parceria com a B3 e tem contratos listados, entre eles a soja. A soja ela funciona como um espelho, então a liquidação financeira dela vai ser sempre baseada no valor que está em Chicago. Então, consequentemente, você vai negociar aqui como se você estivesse
olhando para o preço de lá. Então, essa soja, ela é um contrato de 27 toneladas, então o pequeno produtor tem acesso a isso, e ele pode começar a fazer hedge. Ele pode começar a fazer um contrato, ele pode fazer um contrato de opções. Realmente é para ele conseguir entender como esse mercado pode ajudar. Mas tem que lembrar, Sara, ele precisa primeiro de uma orientação. Não adianta ele entrar achando porque fala assim, eu vou ganhar. Então, é muito diferente você falar o mercado de derivativos agrícolas, de hedge, de investimento. Quando você está fazendo hedge, você não está fazendo um investimento. Você está travando o teu preço e você tem um lastro com o mercado físico. Então, você está comprando ou vendendo grãos e você tem esse lastro. Então, você está fazendo hedge garantindo que você vai receber R$100 a saca daqui 3 meses. Se o mercado tiver a 120, você vai receber R$100, mas lembra que você tem o lastro aqui com o mercado físico? Então, você vai lá e você vai vender a 120 no mercado físico. Isso é fazer hedge. Roberta, e a gente sabe, né, que o agronegócio é um setor importantíssimo para o Brasil e parece que tem gente que agora está começando a perceber isso. Isso traz muita especulação também para o agronegócio. Qual que é o papel do especulador dentro desse cenário? Creio que todo esse boom do agronegócio, quando a gente fala, todo mundo começa a olhar para isso e falar, nossa, e se eu entrar como investidor? Mas vamos pensar, o produtor, ele quer mitigar o risco dele vendendo para garantir o quanto que ele vai receber lá os R$100 a saca de soja daqui 3 meses. Um exemplo hipotético. Recebe esses R$100. Do outro lado, quem que vai tomar o risco dele? Então, é importante a gente entender que o especulador, que é o investidor, que não deixa de ser um banco, um fundo de investimento, se ele não entra na outra ponta para realmente tomar esse risco que eu não quero, e você, se você é compradora de grãos, você também não vai querer, você vai querer livrar o risco de ter que pagar muito caro o grão lá na frente, e que vai prejudicar a sua produção de ração, a sua indústria, né, de esmagamento de soja, por exemplo. Então, você quer mitigar esse risco, eu quero mitigar esse risco. Quem vai tomar esse risco? O investidor, que é o especulador, que todo mundo fala, nossa, especulador, né? Mas o especulador é muito importante porque ele provê essa liquidez do mercado. Então, essa possibilidade de você entrar e sair do mercado, liquidar posições e realmente fazer essa trava sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade de encontrar realmente o preço ali que você precisa fazer a trava. Roberta, eu te ouço falando e eu fico tendo uma aula aqui, né? E você, de uma forma muito feliz, vai usar essa sua habilidade, esse seu conhecimento todo para expandir, né, esse conhecimento que você tem. Como que vai ser? Você vai dar uma mentoria junto com a Andréa Cordeiro, que é também uma corretora aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, super bacana. A gente, na verdade, Sara, criamos esse programa, essa mentoria, justamente por essa demanda que a gente tem. Eu e a Andréa, nós ouvimos muitas perguntas, dúvidas com relação a falar, nossa, hedge é investimento? Falando, não, gente, hedge não é investimento, por favor, não pensem nisso. Então, a gente tem sempre muitas perguntas, muitas dúvidas de produtores, também de pessoas que querem ingressar no mercado agro, que querem entender um pouco mais disso. Então, a gente lançou essa mentoria Descomplicando o Agro, com o objetivo de, na verdade, esclarecer esse mercado, desmistificar, falar um pouquinho de mercado de bolsa, falar um pouquinho do conceito de agro, porque muitas pessoas não sabem o que é o agronegócio, que na verdade é uma cadeia e está totalmente, cada setor está correlacionado com o outro. E como é importante ter essa gestão em todas as etapas do agronegócio. Então, a gente montou realmente essa mentoria, que vão ser 4 encontros ao vivo, todas as terças-feiras de julho. E vai ser muito legal, inclusive a gente vai ter um bônus, que será só comigo e a Andréa, para tirar essas dúvidas, para realmente fazer essa conversa 1 a 1, né? Então, essa é uma ideia que a gente veio para tentar aproximar o mercado do produtor ou das pessoas que gostariam de entender mais, também fora da porteira ou fora do agro, que não tem um conhecimento do quanto essa cadeia é realmente muito importante para o nosso país. Tá certo, Roberta. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui comigo. É sempre um prazer falar com você. O prazer é todo meu. Fico sempre à disposição e muito obrigada mesmo, e agradeço aí todo o pessoal que está aqui com a gente.
Com certeza, a gente que agradece. É isso então, Roberta Páffaro, economista, especialista em agronegócio e também diretora de desenvolvimento de mercado na Bolsa de Chicago, trazendo aí as contribuições em relação a esse universo de hedge. De São Paulo, Sara Kirchhoff.